Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kleber Custódio, você tá no canal Sua Música Sem Segredo e nesse canal eu ensino produção musical, mixagem, masterização, falo sobre plugins, então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like se o vídeo for útil pra você. E hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, o Pro R da FabFilter. Bom, como eu falo bastante de plugins aqui no canal, a galera tem pedido pra eu falar sobre os plugins da FabFilter e eu já fiz um review completo do Pro C2, que é o compressor do pacote da FabFilter. Vou deixar aqui embaixo no link da descrição pra você dar uma conferida lá eu destrincho totalmente um dos meus compressores favoritos, e hoje eu vou falar um dos meus reverbs favoritos, que é esse Pro R aqui da FabFilter. A gente vai destrinchar e vai entender um pouquinho mais desse cara. Lembrando, se você tiver alguma dúvida sobre os parâmetros que eu vou falar aqui, meu curso tá com desconto aqui no primeiro link da descrição, beleza? Lá você vai entender realmente a funcionalidade de como funcionam os compressores, todos os efeitos baseados em tempo, equalização. Você vai ter uma base, uma estrutura para quando você entrar aí de cabeça na sua produção, na sua mixagem, você realmente saber o que você tá fazendo, tá? Então, o primeiro link aqui da descrição, não perde mais tempo, e vamos lá pro Pro R agora da FabFilter. É importante a gente entender qual que é a proposta da FabFilter com esse reverb, tá? O que acontece é que a gente tem reverbs de dois tipos hoje, né? Que é o reverb de convolução, que realmente é tratado com impulso-resposta, né? Eles soltam um impulso numa sala e captam o som realmente daquele lugar. E a gente também tem os reverbs de algoritmos, ou os reverbs digitais, como você quiser chamar. Qual que é a proposta desse cara? Alguns reverbs de IRs ou de impulso responses pode ser um pouco densos demais para você encaixar na sua mixagem, já que eles simulam realmente espaços físicos reais. E aí você pode ter dificuldade para encaixar na mixagem dependendo da opção de reverb que você escolher de convolução. Já os reverbs, por outro lado, digitais, alguns podem soar um pouco metálico demais e também eles têm muitos controles que às vezes acaba confundindo você. Como esses reverbs digitais têm muitos controles e pode acabar te confundindo, a FabFilter criou um meio termo aí, né? Um reverb que soa tão bem quanto um reverb de convolução, porém por algoritmo. Ele é um reverb digital por algoritmo, tá? Ele tem a proposta de trazer controles mais intuitivos. Aliás, a FabFilter inteira tem a proposta de trazer coisas bem objetivas e fácil de usar, tá? Embora tenha bastante informações visuais, a ideia deles é que seja fácil de usar, mas uma coisa bem moderna também. Bom, então vamos para os controles dele, tá? Como é que funciona? Quando você coloca a instância desse cara, o botão mais importante que vai chamar atenção, e por isso que é o maior, é esse botão Space aqui. E o que esse Space faz? Ele é uma combinação do tamanho da sala, do espaço físico. Consequentemente, ele também vai acabar alterando o decay, né? O decaimento que aquele espaço vai caindo o reverb, né? Ou seja, se você está num ambiente grande, quando você dá um impulso, tende ao reverb demorar um pouco mais para acabar, né? Se você está num ambiente com uma sala pequena, no caso, você tende ao decaimento ser bem mais rápido, né? Porque você soltou a fonte, bateu nas paredes, voltou pro seu ouvido e já acabou, né? Então você consegue controlar com esse knob enorme aqui o tamanho da sala e, consequentemente, também a duração do decay, né? Do decaimento daquele reverb. Então você tem um knob que você já controla esses parâmetros juntos, né? Afinal de contas, a FabFilter quer facilitar o nosso trabalho aqui. Você tem essas caixinhas amarelas que tem aqui, ó, que vai simular para você os tamanhos específicos da sala. Então você tem uma bem pequenininha aqui que você pode clicar em cima, olha só. Esse número amarelo é o tempo de decaimento, tá? Para o tamanho da sala que você está escolhendo. Então aqui ele vai cair em 0,20 segundos aqui. Já se você vem para a próxima sala, o decaimento fica em 0,75, a próxima é 1,85, a próxima 3,20 e assim sucessivamente. O que eu quero que você entenda aqui é conforme você vai colocando seu knob para essa salona enorme aqui, você vai começando a ter a proporção maior, é como se você estivesse em ambientes maiores, até chegar aqui nesse último, que é como se fosse uma arena mesmo, bem grande. E o tempo de decaimento fica 10 segundos aqui, o que é um tempo absurdo. Vamos ver isso na prática, olha só, deixa eu deixar aqui, ó, mais ou menos 50% do meu botão de mix, vamos ver. Notou que demora pra caramba o tempo de decay pra cair, porque eu tô com uma sala enorme. Se eu colocar numa sala mais curta, olha só. Certo? Tem só as primeiras reflexões ali, então esse botão ele combina o tamanho da sala com o decaimento. Claro que você pode clicar em cima desses quadrinhos amarelos simulando o tamanho da sala, mas você pode encontrar coisas no meio termo, tá? E aí você, o que deixa esse reverb mais flexível, então você pode encontrar o tamanho da sala através desse botão de Space. Como a gente está falando de decaimento, interage com ele esse botão aqui de Decay Rate, né?
Porque na verdade ele vai ser um complemento para esse botão aqui Space. Você vai conseguir achar o tamanho da sua sala com aquele tamanho de decay natural, mas você tem a flexibilidade de, conforme você quiser, você pode diminuir um pouco mais ainda esse decay ou aumentar ainda esse decay. Nota que aqui as informações em amarelinho aumentam ou diminuem para falar o tamanho do decay daquela sala. Então, se por exemplo eu estou aqui com um botão em 100% aqui no decay, o tempo natural dessa sala vai ser de 3,20 segundos, tá? Se eu colocar um caminho 200%, eu ainda consigo aumentar um pouco mais ainda essa sala ou diminuir para fazer ajustes finos mesmo, né? Às vezes eu coloquei aqui nessa sala e eu queria um pouquinho menor, mas não menor o suficiente para chegar aqui nesse ponto. Então eu posso colocar nela e diminuir um pouquinho aqui meu decay rate, que vai diminuir um pouquinho da minha sala, o tanto das reflexões de decaimento da sala. Então maravilha, hein? Uma vez que a gente entendeu isso, a gente tem um controle de stereo width aqui. E como que esse cara aqui funciona? Na verdade, eu tô com uma voz e ela é mono. Vocês podem ver aqui, ó, que ela tem um canal só, tá? Ela não é estéreo. Porém, a saída do meu canal está em estéreo. Aqui no Studio One a gente representa isso com essas duas bolinhas. Se eu clicar, fica uma bolinha só. E aí minha saída do canal é mono também. Se eu deixar a saída em mono, esse botão de Stereo Width desativa, como vocês podem ver aqui, ó. Se eu deixar minha saída do canal em estéreo, ela volta a ativar de novo. E o que acontece dentro desse plugin? Quando eu deixo a saída em estéreo, dentro dele, ele vai multiplicar o meu canal, o que era um canal só, ele multiplica para 2 canais, tá? E aí, quando você tá aqui, por exemplo, em 0%, os 2 canais nesse caso aqui, que entram dentro do reverb, na saída dele, ele vai somar para mono, tá? Então você vai ter uma soma de sinal ali, e aí a reverberação vai estar só no meio, né? Só no mid. Lembrando que a gente está falando da máquina de reverb, que é esse cara aqui, Pro R, tá? E não do sinal natural. Nesse caso aqui eu tô com um sinal mono, mas se você tem um sinal, por exemplo, estéreo, ele vai pegar a reverberação e vai somar em mono, tá? De acordo com que você vai caminhando para sua direita aqui, ó, até chegar em mais ou menos 50%, ele vai tratar o sinal estéreo, se a direita entra nele, ele vai tratar da mesma forma que a esquerda entrar. Então ele vai estar tratando exatamente igual, só que a saída dele vai ser estéreo. Ele vai começar a abrir um pouco mais dos lados. Então aqui em 50% a gente consegue já ouvir, embora a voz seja mono, a gente já consegue ouvir as aberturas para lateral. Olha só. Esse é o som do meu reverb. Aqui no Studio One eu vou colocar a saída em mono, clicando aqui nesse botão embaixo. Você vai começar a ter a noção de quando eu colocar em mono, a reverberação vai fechar. Olha só. Deu pra perceber aí? Vamos de novo. Agora eu vou começar em mono e vou abrir em estéreo. Então, dentro do mecanismo dele, ele consegue dobrar o meu canal e fazer com que a reverberação acabe saindo espacializada, né? De acordo com que eu passo de 50% para cima, ele começa a aumentar ainda mais a abertura estéreo. E como que ele faz isso? Ele começa a tratar estéreo independente. Então, o que chega da minha direita vai disparar um reverb. O que chega da minha esquerda vai disparar outro reverb. Então, o que acontece? Começa a ficar aquela coisa. Chega um, dispara aqui, chega o outro, dispara ali. Então, ele fica completamente independente. E isso começa a aumentar ainda mais a sua imagem estéreo. Nesse caso da voz, eu estou pegando o mesmo sinal e eu estou duplicando dentro do meu plugin. Então, é a mesma informação, tá? Então, eu não tenho tanta abertura de estéreo assim. Agora, se você tiver, por exemplo, com 2 guitarras gravadas diferentes, uma para a direita, uma para a esquerda, e você jogar para dentro desse cara, tende a abertura de estéreo ficar maior ainda, porque o que a guitarra da direita está fazendo tá despertando reverb. O que da esquerda tá fazendo tá despertando reverb. Então fica 2 informações e isso aumenta a informação estéreo. Agora, cuidado sempre com a fase, porque quando você somar em mono,
pode ser que você perca informação. Então sempre toma cuidado na hora de você abrir demais uma coisa aí na sua mixagem, tá bom? Sempre toma cuidado com isso. Bom, seguindo, a gente tem o controle de mix aqui, que nada mais é do que o controle de sinal reverberado e sinal não reverberado. A gente faz uma mistura. Se você usar esse cara no insert, você vai precisar desse botão para você poder fazer a mescla do sinal seco com o sinal reverberado. Se você usar como mandada, é sempre 100%, tá? Porque você não quer o sinal seco mais o sinal seco e reverberado. Você quer o sinal seco mais o sinal reverberado para você poder fazer a mescla disso. Então, se você estiver usando como mandada, é sempre 100%. Se você estiver usando como insert ou estiver fazendo algum sound design, criando alguma coisa, você tem a flexibilidade de poder deixar menos ou mais reverb através desse botão. Uma coisa legal que a gente tem aqui é esse cadeado aqui. Se você clicar nesse cadeado e ele ficar amarelinho, quando você navegar nos presets, que a gente ainda não falou, clicando nessa setinha aqui, ó, tem vários presets, mas a sua relação que você achou para o seu elemento de sinal molhado e sinal seco vai permanecer. Se você não deixar marcado isso daqui, quando você navegar nos presets, ele vai alterar também o mix aqui do sinal seco para o sinal molhado que vem junto com o preset. Nem sempre você quer isso. Você acha um ponto, um sweet spot ali e fala, pô, é esse tanto de reverb que eu quero no meu material. Só que eu quero saber as possibilidades que eu tenho nesse plugin. Então eu não quero perder a proporção, mas eu quero saber a sonoridade. Então você deixa marcado isso daqui e você pode navegar entre os presets e a proporção de sinal seco e sinal molhado vai estar sempre aqui garantida para você. Então tem que estar com esse cadeadinho marcado para que isso aconteça, beleza? Bom, vou voltar para o padrão de fábrica para a gente continuar explicando, tá? Default Settings, aqui ó, pronto, ele volta para o padrão de fábrica. Vamos falar agora sobre esses três knobs. A gente tem aqui o controle de Brightness. Eu acho que é assim que pronuncia, eu não faço a menor ideia. Mas o que eu quero que você entenda é que isso daqui é um controle de brilho, de ressonância dos brilhos que você vai ter no seu reverb. Você pode entender esse parâmetro da seguinte forma. As frequências agudas, elas são muito mais frágeis do que as frequências graves, certo? Então se você está numa sala onde tem sofás, cortinas, as frequências agudas elas vão acabar sendo absorvidas muito mais fáceis do que as frequências graves. Então, aquele som daquela sala um pouco mais morta, menos viva, pode trazer um certo realismo para o que você está procurando. Então, de acordo com o que você vai indo para a esquerda aqui e vai tirando um pouco da porcentagem, você vai simulando que essas frequências agudas estão morrendo muito mais rápido dentro da sala. Então, seu reverb fica um pouco mais oco, um pouco mais fosco, né? Um pouco mais com menos brilho. De acordo com o que você coloca para a direita, você deixa essas frequências agudas ressoarem um pouco mais, então ela fica bem mais brilhante. Então você consegue ter essa flexibilidade aqui. Vamos fazer um teste? Vamos lá, eu vou deixar 100% sem as frequências agudas. Vamos supor que tem um monte de painéis e cortinas e sofás aqui na sala. Vamos lá. Percebe como o reverb ficou bem anasalado se eu colocar 100% para a direita, olha lá. Agora dá para ouvir um monte de S, né? Porque as frequências agudas estão mais vivas dentro da sala. Então você tem essa possibilidade, embora você tenha um controle aqui de Decay, Rate e Kill, que a gente vai falar daqui a pouco. Alguns reverbs chamam isso de dumping, que é você conseguir realmente falar por frequência qual que você quer que ressoe mais ou menos. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente também tem um controle de característica aqui, ó, Character, que na verdade ele chama aqui totalmente para a esquerda de Clean e totalmente para a direita de Chorus. O que acontece aqui é que as primeiras reflexões e as reflexões do Decay vão interagir de uma forma aonde que, até pela questão dos delays, que elas começam a chegar e se interagir, tende a uma impressão de coros, tá? Ele vai trabalhar basicamente com delays nas reflexões da sala, tá? Para você ter um som um pouco mais denso e como se fosse uma coisa mais de coros. É uma coloração que você tem aqui. Se você quiser uma coisa bem cristalina mesmo, que é só o som do reverb, você vai colocar 100% para a esquerda aqui, no clean, tá? E a proposta desse plugin é realmente ele ser uma coisa que soe bem e bem clean mesmo. De acordo com o que você coloca para a direita, você começa a acrescentar essa modulação. Eu já fiz vídeo falando sobre delays e modulação, também vou deixar aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada como é que funciona essa questão, esses efeitos baseados em tempo. O reverb é um deles, tá? Para você entender um pouco melhor sobre essa questão aqui, tá? Então você pode fazer um nivelamento ou a mescla de um som um pouco mais colorido, lembrando um chorus, ou um som um pouco mais clean. Vamos dar uma ouvida nesse som mais clean.
Vou aumentar o tempo da sala para ficar um pouco mais perceptível, aumentar um pouco do mix aqui, vamos lá. Vamos pro chorus? Então a gente consegue perceber que ele chama de chorus, mas não é bem um chorus, né? É só essa sensação de modulação das frequências e da repetição se interagindo de formas mais constantes, o que te dá uma densidade maior e te dá uma sensação de esvaziamento mesmo, de faseamento ali, que é o próprio chorus trabalha dessa forma, tá? A gente também tem aqui um botão chamado distância. E como que eu quero que você pense nessa distância para fazer você entender um pouquinho melhor? Imagina que você está numa sala e você sentou no centro da sala com o violão na mão. E aí você tem o cara que está tocando o violão, aonde você vai estar naquela posição da sala. Se você chegar perto do violão, para você poder ouvir melhor o violão, você vai ouvir mais a fonte sonora e você vai ouvir as primeiras reflexões voltando para o seu ouvido. Automaticamente ainda não deu tempo das frequências agudas morrer, então você vai sentir o reverb um pouco mais vivo, só que porém você vai ouvir muito mais o som seco da fonte sonora ali no seu ouvido e depois vindo a reverberação. Agora imagina que você sai para bem longe da fonte sonora. Quando ele toca o violão, o som que chega nos seus ouvidos já é o som da sala, né? Você tá ouvindo muito menos a fonte sonora e você tá ouvindo mais o som da sala, um som mais cheio e um pouco mais denso, mais grave, porque até chegar nas suas orelhas, o som agudo, né, da sala, das frequências agudas, meio que já foi. Então você começa a ter essa discrepância entre estar perto ou longe da fonte sonora. É exatamente isso que eu quero que você pense aqui. Quando eu colocar, por exemplo, 100% para a esquerda, olha o que vai acontecer. Eu vou deixar 100% no mix para você poder ouvir, olha lá. Então você tem um som um pouco mais brilhante e você consegue entender certinho o que a cantora está cantando. É como se você estivesse na frente dela, certo? Quando eu colocar 100% para a direita, olha o que acontece. Você perde um pouco da inteligibilidade da pessoa na sua cara, porque você está afastado, você está mais distante. Então o som fica um pouco mais médio grave, tá? Você perde um pouco das frequências de brilho e perde um pouco da inteligibilidade também, o que pode ser ótimo dependendo do seu objetivo aí. Bom, uma vez que a gente falou sobre todos esses parâmetros que são os principais, a gente pode falar aqui também sobre o fazer ou refazer. Fez qualquer coisa aqui, clicou na setinha, pô, você pode voltar. Se você se arrependeu, você pode refazer novamente, tá? Então, sem nenhuma novidade aqui. Controle de AB, você pode fazer uma configuração para o Reverb A, depois você clica aqui de novo, faz uma outra configuração e você pode ficar fazendo o AB para saber qual das possibilidades é melhor. Reverb com 4 segundos ou reverb com 0.65. E aí quando você decidir que você realmente vai utilizar, você pode clicar em Copy e agora você está livre para você poder fazer outra configuração se você quiser. Ó. Eu estou no A, faço outra configuração, estou no B de novo e aí você fica comparando os resultados que você tem aqui para fazer a melhor escolha. De repente você está com um artista do seu lado e você tem duas opções de reverb para apresentar para ele, você faz as duas opções e fica, ó, qual que você prefere, o A ou o B? O que te agrada? O que te emociona mais? Isso é ótimo, principalmente quando você está fazendo a produção musical junto com o artista. Bom, aqui a gente tem toda a lista de presets, tá? Presets eu não preciso nem falar nada. Eu sou contra presets de equalização, de compressão. Para reverb eu começo a achar bacana, tá? Desde que você entenda todos esses parâmetros e saiba o que está acontecendo, porque dificilmente um reverb desse vai dar bom de cara assim. Você vai precisar fazer alguns mini ajustes para adequar o seu material. Mas aqui você tem presets de ambiência, salas pequenas, média, grande, muito grande, né? Então você tem várias opções aqui. Então você pode aqui navegar sobre todos os presets, você pode também navegar com a setinha para cá, para frente ou para trás. Lembrando que se você tiver aqui selecionado esse cadeadinho, ele não vai mudar a relação de dry wet do seu reverb, tá? Ajuda, onde você vai ter algumas informações, versão do plugin. Você pode clicar nesse botão se você quiser deixar na tela inteira, olha só. Então agora você tem uma flexibilidade enorme, vai ficar inteiro na sua tela aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre essas partes aqui de baixo. Antes disso eu vou clicar aqui e vou vir em Reset, para ele voltar ao ponto de fábrica. Você tem duas linhas de equalização, cada uma delas você consegue colocar 6 bandas, tá? Você pode ter a flexibilidade de colocar uma banda aqui e trocar entre o filtro de Bell
de high shelf, low shelf ou ainda de notes, que é uma banda onde ele tira realmente uma frequência específica, tá? Que é essa daqui, ó, na verdade, você vai estar realmente tirando uma frequência específica. Todos esses controles que eu falar para você se aplica nos dois parâmetros aqui, tanto o azul quanto o amarelo, e a gente vai entender qual a diferença deles. Então são 6 bandas. Se você clicar aqui com o scroll do mouse, você mexe no Kill, tá? Segurando Ctrl no Windows, você consegue mexer também no Kill, clicando e arrastando para baixo ou para cima. Com Shift no Windows também você tem uma flexibilidade, ele fica muito mais sensível, beleza? Você pode clicar 2 vezes nele e clicar qual que é a frequência que você quer, tá vendo? Digitando aqui, ou você pode digitar o volume, ou você pode digitar o Kill aqui também, beleza? Clicando aqui nesse botãozinho você habilita ou desabilita a banda e no xizinho você exclui ela. Para criar uma banda é só você clicar aqui e arrastar. Você pode selecionar tudo que você estiver fazendo aqui, ó, e agora você tem controle de todas as bandas ao mesmo tempo, ó, tá vendo? Então, todos esses controles que eu estou mostrando para você também vai servir para os controles aqui de baixo aqui que a gente vai falar. Essa linha de equalização azul, ela está controlando o decay rate. E o que é isso? Alguns controles, alguns reverbs, na verdade, chamam isso de damping, que é realmente o tempo de reverberação por frequência que você quer daquela sala. A gente acabou de falar que as frequências agudas são muito mais sensíveis e acabam muito mais rápido que as frequências graves, certo? Então, só que por ele ser digital, a gente não precisa ficar preso ao que acontece no âmbito real. A gente pode colocar aqui uma frequência em específico não ressoe dentro daquela sala. Ou seja, se eu colocar que eu quero que os graves ressoem menos do que os agudos, automaticamente a minha sala vai ficar mais aguda. Se eu fizer o contrário, eu tenho uma coisa um pouco mais natural, dependendo do que for, porém ela pode ficar grave demais. Isso não é equalização, tá? Eu não tô mexendo na equalização, eu tô falando aqui o tempo que eu quero de que aquelas frequências ressoem dentro da sala, o quanto que você quer que o agudo fique ressoando lá. Uma coisa bem parecida com esse knob que a gente tinha feito, só que aqui você tem um controle só, pô, eu quero que ressoe menos, eu quero que ressoe mais. Aqui você tem a flexibilidade de poder colocar por frequência, e aí mexer com bell, mexer com shelf aqui, de repente, ó, falar, eu quero que os graves ressoam bem mais. Vamos ouvir isso na prática. Nota como eu tenho muito mais graves, médio graves ali. Se eu fizer o contrário, olha só. Agora minha sala ficou bem média aguda e aguda, né? Porque as frequências agudas estão ressoando mais. De novo, isso daqui não é equalização. Você está mexendo no shape de como o seu reverb está se portando na sala. Com isso você tem uma flexibilidade para montar a sala que você quiser. Beleza? Agora, se você é acostumado a equalizar assim como eu sou, eu equalizo todos os meus reverbs, você pode mexer com essa parte amarela. Isso sim é um equalizador que está vindo pós o seu material reverberado, ou pós o reverb. Então você não precisa insertar um equalizador depois ou antes do reverb, você pode fazer isso também. Mas aí é um equalizador normal, que segue os mesmos parâmetros desse azul que eu falei, mas aqui você está equalizando. Então você vai poder fazer a equalização que você quiser, e você tem mais, além de todos os controles que você tem aqui, ó, nesse caso, no equalizador você tem o controle de low cut e high cut também, ó. Você vai poder cortar com os filtros aqui, mexer no kill, ó, como se fosse mesmo Pro Q3, né? Se você tiver ele aí, você vai estar familiarizado com essa linha de raciocínio da FabFilter. Fora isso, você tem um baita de um analisador de espectro ali atrás. Então, quando você coloca o sinal para tocar, olha só. Nota que você tem uma linha branca que representa o elemento que está entrando dentro do reverb, representa ali as frequências que ele está tocando. E aí aquela onda vai começando a desfazer, e aí você consegue entender o tempo que o reverb está desfazendo ali, olha só. Nota nessa fundamental aqui, ó, o tempo que ele começa a ficar embaçado, né? Você tem a linha branca, que é o espectro, e ele começa a ficar embaçado, que é a reverberação, né? Que tá surgindo, olha só. Certo? Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou pegar esse decay aqui, ó, e eu vou colocar ele bem rápido nessa fundamental. Olha só a velocidade que essa fundamental vai começar agora a representar, meio que embaçando, olha só. Tá embaçando um pouco devagar demais, né? Porque, na verdade, eu tô aumentando
o tempo de reverberação dessa frequência. Se eu diminuir isso daqui, ó, olha só o tempo que vai ficar. Nota que a fundamental entra e aí já vai embaçando, já vai caindo, porque o meu dumping, né, dessa frequência tá bem mais rápido. Olha só de novo. Então você tem um analisador aqui que te ajuda a entender um pouco mais o que está acontecendo. Esse analisador você pode configurar para ele não existir, se você clicar aqui em off. Você também pode configurar para que a visualização seja pré ou pós, tá? A reverberação aqui. Então você tem esses controles aqui. Você também tem como controlar a escala de visualização. Ele começa por padrão em 18 dB por oitava, mas você pode colocar em 30 dB por oitava. Então você vai ter um zoom maior aqui no seu espectro. Então você também pode colocar em 9 dB por oitava. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores aqui no canal, beleza? Sem novidade. Aqui embaixo você tem um controle de pré-delay. E esse pré-delay é bem interessante, tá? Quando você abre ele normalmente, você começa a controlar o pré-delay em milissegundos. O pré-delay nada mais é do que a diferenciação entre o som seco e o som quando começa a reverberar. É como se fosse um delay mesmo. Você tem o som seco, você fala com o pré-delay quanto tempo ele vai começar a soltar o reverb. Então é como se fosse um delay, tá? Você tem isso em milissegundos. Isso é ótimo para você poder não embolar demais. Se você tem uma caixa de bateria, você não quer que ele toque a caixa e já comece o reverb, pode embolar a definição e a presença da caixa. Então você toca a caixa, coloca um pré-delay para que ele toque e depois vem um reverb. Isso você ganha um pouco mais de definição. Então quando você clica aqui embaixo, você já tem o controle de pré-delay por milissegundos. Clicando nesse cadeado, você consegue colocar o pré-delay por figura musical, tá? Eu não conheço outro reverb que tenha essa opção. Você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, num tempo de semínima, tá? Então ele canta e depois de um tempo, se ele tiver sincado na DAW, né? Depois de um tempo ele vai soltar o reverb. Você pode usar isso como semínima ou como cocheia, semicocheia ou fusa, tá? E o que é mais interessante é que você pode colocar, por exemplo, aqui o tempo de uma cocheia para ele fazer o pré-delay e automaticamente você tem o controle de offset aqui, ó. Em 100%, como ele tá aqui, ó, ele vai seguir 100% do tempo da cocheia, ou seja, meio tempo se você tiver no compasso simples. Conforme você vai alterando para 120, 130, para a direita ou para a esquerda, você começa a manipular o shape do tempo para trazer um pouco mais perto de uma cocheia pontuada ou de uma cocheia tercinada, tá? Então você consegue fazer alguma coisa no meio termo para você trabalhar, por exemplo, com triplex, né? Com tercinas. Então esse offset vai te ajudar exatamente a entender qual que é o tempo de pré-delay que você vai querer depois do sinal seco. Aqui você também tem o controle de mid-learn, que nada mais é do que você fazer uma associação ao seu controlador MIDI para os parâmetros do FabFilter, tá? Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tô sem controlador aqui, então a gente vai passar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. Aqui você tem o controle de entradas e saídas, tá? Por exemplo, aqui é o volume de entrada, ou seja, o que está entrando dentro do plugin, você vai conseguir colocar mais sinal. Você não vai estar mexendo aqui diretamente no som seco, você só vai estar colocando mais intensidade para dentro do reverb. Então, de acordo com que você coloca mais input, você vai ter que trabalhar em conjunto com o seu mix, porque vai ter mais reverb. Então, se você quiser menos, você vai trabalhar com o seu mix aqui para você fazer uma associação e uma colocação certa do seu material dentro da mixagem. De acordo com que você faz toda a sua movimentação, depois você tem um controle de saída aqui, que aí é a soma do sinal seco mais sinal reverberado para você encontrar o melhor volume dele na mixagem, tá bom? Então você tem aqui em cima ainda o panorama, tá? Que você pode mexer na saída, ou você pode também mexer com o seu elemento, o panorama, na entrada, tá? Mexendo com esse botãozinho. Segurando Alt aqui, você linka os dois parâmetros, olha só. Então, conforme eu dou ganho na entrada, ele compensa a saída. Alt no Windows, tá bom? Segurando Ctrl para qualquer um desses botões e apertando em cima, você volta para o ponto zero ou ponto padrão. Aqui você ainda tem o controle de desligar o plugin. É sempre interessante usar essa função de desligar o plugin aqui do que desligar aqui, porque o plugin trabalha melhor com Delay Compensation, então não vai ficar dando aquelas travadas, principalmente se você tiver com a CPU um pouco carregada aí, tá bom? Então é sempre interessante você usar isso aqui.
Aqui nessa setinha você pode redimensionar o plugin para médio, para largo, tá vendo? Ó, você pode redimensionar para que ele fique maior ou menor. Bom, esse daqui é um dos meus plugins favoritos de reverb, uso direto, tá bom? Lembrando que se você quer aprender um pouco mais sobre reverberação e sobre como utilizar as técnicas de reverb, primeiro link na descrição, só Mix Sem Segredo, beleza? Segue também nas redes vizinhas, todos os links estão aqui embaixo, se quiser um contato mais próximo comigo, tá aqui embaixo também todos os meus links, você pode me chamar no direct, pode me chamar no Telegram, onde você quiser. Tamo junto, espero estar ajudando vocês com essas informações. Se tiver alguma informação que você gostaria de saber com a minha didática, deixa aqui embaixo no comentário, beleza? Que eu venho aqui com vídeo e explico pra vocês. Tô preparando bastante coisa legal aqui pra vocês. Então por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tá aí uma ferramenta destrinchada, espero que vocês usem bastante. Agora já não tem mais desculpa, agora é só ser criativo e fazer arte, beleza? Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo.